Bom dia, alunos! Nós iremos fazer uma série de aulas falando do futsal, tá? Histórias, regras, fundamentos e jogadores, a posição de cada um na quadra, tá? Vamos falar do futsal em si agora. Futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, mas ele tem as suas peculiaridades, tá? Ainda que seja semelhante, o futsal possui suas próprias regras, tá? Específicas, que diferencia, por exemplo, o número de jogadores e a dimensão do campo. Então, o futsal ele pode ser jogado com 5 jogadores cada time. Já o futebol de campo é jogado com 11 jogadores cada time. Então, para você juntar, fazer um jogo de futebol, precisa de 22 jogadores. Já o de futsal precisa de 10. Tá? No Brasil, o futebol tem tido grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e por mulheres. Por que ele é tão praticado? Como eu falei no tópico acima, ele é muito mais fácil de juntar 10 jogadores para jogar o futsal do que juntar 22 jogadores para jogar o futebol de campo. Então ele é muito mais viável de reunir grupos de jogadores, de pessoas, amigos, para jogar. Mais fácil, tá? Vamos passar para a história do futsal agora. O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier, da ACM, Associação Cristã de Moços de Montevidéu. Essa Associação Cristã de Moços, ela existe no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, vários lugares do mundo, vários lugares, né, do mundo. Tanto que dos 4 esportes praticados na quadra, o futsal, vôlei, basquete e handebol, 3 foram criados dentro dessa associação de moços, cristã de moços. Tá? Na época, os uruguaios viviam um intenso sentimento de paixão pelo futebol, fruto da primeira conquista da primeira Copa do Mundo, de 1930. Então, o que aconteceu? O Uruguai foi campeão da Copa do Mundo de futebol. Todos queriam praticar o futebol de campo, só que não tem espaço para todo mundo praticar. E como eu falei, é difícil reunir 22 pessoas para jogar o futebol de campo. Então, vendo aquela realidade, o professor decidiu elaborar regras para a prática esportiva. Dessa forma, usou o regulamento de outros esportes, como o handebol e do basquete, que é jogado em quadra também. Então, ele usou as quadras menores, já do vôlei e do basquete. Para quê? Para criar o futsal, um futebol dentro de uma quadra, que aí poderia ser jogado com menos jogadores. Tá? No início era chamado de indoor football, na tradução literal, futebol de interior. Bom, em 1965, o esporte já havia se difundido por toda a América do Sul. Fato que resultou na Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, composta por Uruguai, Paraguai, Peru, Argentina e Brasil. Após sua vinculação com a FIFA em 1989, o futsal começou a contar com grandes torneios organizados, aspecto que permitiu a modalidade alcançar uma grande visibilidade mundial. O que acontece? O futsal ele só vai poder ser um esporte olímpico top quando ele atingir um número mínimo de países que ele é praticado.
todo esporte que vai para a Olimpíada, ele tem que ser praticado em um mínimo de país. Eu não me lembro a quantidade agora, mas ele tem que ter confederação em todos esses países, tem que ser praticado, tem que ter campeonato nacional e tudo mais para ser vinculado às Olimpíadas. Então, mas ele está com uma visibilidade mundialmente muito boa, tá? Como acontece em vários esportes, há divergências no que se refere à história do futebol. Alguns acreditam que o mesmo tenha sido originado na década de 40, quando alguns jovens da Associação Cristã de Moços de São Paulo, mediante a falta de campo de futebol, começaram a improvisar e jogar nas quadras de basquete. Então, é como eu falei, todo esporte tem essa questão aqui, mas a FIFA acredita na questão do uruguaio ter criado o futebol de salão primeiro. Não acredita nessa versão aqui. Então, para a FIFA, o criador foi o professor uruguaio mesmo, tá bom? Diante disso, iremos para passar uma atividade para vocês, tá? Para vocês me mandarem por e-mail. Quero saber a história do futebol no Brasil e como está atualmente, tá? A história do futsal no Brasil e como está atualmente. Quais são os principais títulos do Brasil e quais são os principais jogadores, tá? Vocês vão listar para mim, digitadinho, manda por e-mail. Beleza, alunos? Na próxima aula nós iremos ver as regras. Até mais, até a próxima aula.